Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Evandro e vim aqui para poder dar continuidade ao nosso 7 dias com esta semana falando sobre os 4 temperamentos. Ontem a Vanusa falou sobre o temperamento sanguíneo e hoje darei continuidade falando sobre o temperamento melancólico. E quais seriam as características do melancólico? O melancólico tem por característica a dificuldade de, a princípio, responder a estímulos, responder a situações a que ele é exposto. Pode-se dizer até que a sua resposta aos estímulos, resposta às situações que se encontram em sua vida, seja fraca de início. Porém, ao ser submetido às mesmas situações, aos mesmos estímulos, a sua resposta tende a ser forte e profunda. Por quê? Porque o melancólico tem por maior característica a dificuldade de esquecer aquilo que se passa. O melancólico geralmente demora muito para esquecer ou até nunca esquece. E para entender melhor estas características já ditas sobre o melancólico, nós devemos observar outros pontos. Sim, porque assim como o sanguíneo, o melancólico também tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E em relação aos pontos positivos do melancólico, nós podemos dizer que ele é naturalmente inclinado à reflexão, ao silêncio, à piedade e à vida interior. Por ser inclinado à reflexão, geralmente o melancólico ele é dotado de profunda inteligência, pois ao refletir com calma, ele absorve melhor, ele amadurece melhor os assuntos a que ele se dedica. E por ser um grande pensador, nessa questão de refletir sobre tudo, o melancólico ele tende a gostar de estar sozinho e em silêncio. Apesar de não ter a mesma sensibilidade do sanguíneo, ele é capaz de viver essa sensibilidade de maneira mais profunda, devido à sua grande inclinação à piedade. O melancólico ele se compadece com muita facilidade mediante as dores do outro. Ele carrega em seu peito um coração com grande riqueza sentimental. Quando o melancólico ama, ele ama profundamente e dificilmente ele se desprende de suas afeições. E devido a esse grande coração, ele sofre com a frieza ou a ingratidão. Os melancólicos são considerados benfeitores da humanidade. Devido às suas características altruístas, os melancólicos são capazes de renunciar a si mesmo, a seus desejos, a suas vontades, até as últimas consequências, pelo bem do próximo ou pelo bem das coisas de Deus. Bom, desta forma, nós podemos também observar em relação ao trabalho, né? Ao labor do melancólico. A sua vontade de realizar uma ação, ela está intimamente ligada às suas capacidades físicas. Se as forças do melancólico se esgotaram, a sua vontade de realização de alguma obra é quase nula. Contudo, se ele goza de saúde ou sofreu alguma injeção de ânimo, a sua vontade de realizar algo, ela é forte, decidida e generosa. Diferentemente do que a gente viu ontem em relação ao sanguíneo, que ele até tem o ímpeto de iniciar algo, mas ele não é constante, né? Geralmente é preguiçoso, né? Nesse sentido, a gente vê que o melancólico ele é oposto ao sanguíneo.
pois também, diferentemente do sanguíneo, ele tende a ser sóbrio, a não sofrer de desordem passional. Bom, a gente pode então assim dizer que o temperamento melancólico ele é oposto ao temperamento sanguíneo. E, apesar de ser altruísta, né, o benfeitor da humanidade, ter um grande coração, né, possuir a capacidade de ter uma vida interior, abrindo mão de suas vontades, de seus desejos, o melancólico também tem seus pontos negativos. E quais são eles? Bom, como pontos negativos desse temperamento, nós podemos ressaltar a sua tendência exagerada à tristeza e à melancolia, né? Como o próprio nome já diz, melancólico. Quando alguém de temperamento melancólico recebe algum estímulo negativo, seja por uma impressão, por uma decepção, enfim, o melancólico ele sofre profundamente, como se tivesse uma ferida aberta, que sangra e não sara. Diferentemente do sanguíneo, que tem o coração na mão, o melancólico ele não é assim, né? Ele guarda tudo para si e sozinho sofre, né? E saboreia a sua amargura, saboreia a sua tristeza. E o melancólico também ele é inclinado ao pessimismo, por sempre enxergar o lado difícil das coisas e às vezes até exagerar nas dificuldades. Com isso, ele tende também a ser retraído, a ser tímido, não confiar em suas próprias forças, né? O melancólico ele geralmente tem medo do fracasso. E ele tende também a ser receoso, a uma vida de indecisões. O melancólico, ele é propenso ao desalento e à reclusão, pois ele acaba adquirindo, talvez, né? É possível que o melancólico adquira uma espécie de rejeição, de repulsa ao convívio social. E muito mais de querer estar só, né? Rejeitar estar com outras pessoas. E como combater esses pontos negativos? Bom, primeiramente, o melancólico deve buscar gerar, criar em si uma confiança maior em Deus. E assim, através de um processo reflexivo, que é um dos seus pontos fortes, passar a observar a vida, a levar a vida com mais otimismo, refletindo inclusive que não há motivo algum para a desconfiança e também para não acreditar em suas potencialidades, deixando assim de ser tão retraído como geralmente é. O melancólico deve combater a sua covardia, essa indecisão que é tão presente nele, e assim tomar decisões firmes, uma decisão decidida e se lançar a grandes empreitadas, confiando em Deus primeiramente e sabendo que em si carrega talentos necessários e suficientes para poder conseguir chegar longe. Bom, e é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa semana falando sobre os 4 temperamentos. Então, curta, compartilha, marque seus amigos. Não se esqueça de assistir, se você ainda não assistiu, os nossos vídeos anteriores. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Fique com Deus e até o próximo vídeo.